Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje com a igreja, com toda alegria, a bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Acolho você que reza conosco nesse programa especial dedicado a Nossa Senhora nessa terça-feira. A Sagrada Escritura celebra a beleza do Carmelo, onde o profeta Elias defendeu a pureza da fé de Israel no Deus vivo. No século XII, alguns eremitas foram viver nesse monte e mais tarde construíram uma ordem de vida contemplativa sob o patrocínio da Santa Mãe de Deus, a Virgem Maria. Partilho contigo hoje, com muito carinho, a segunda leitura do ofício das leituras da liturgia das horas e nele uma bela mensagem que muito nos ajuda na nossa devoção, na nossa piedade à Santíssima Virgem. Maria concebeu primeiro em seu espírito e depois em seu corpo. Uma virgem da descendência real de Davi foi escolhida para a sagrada maternidade. Iria conceber um filho, Deus e homem, primeiro em seu espírito e depois em seu corpo. E para evitar que, desconhecendo o desígnio de Deus, ela se perturbasse perante efeitos tão inesperados, ficou sabendo no colóquio com o anjo que era obra do Espírito Santo o que nela se realizaria. Maria, pois, acreditou que, estando para ser em breve mãe de Deus, sua pureza não sofreria dano algum. Como duvidaria dessa concepção tão original aquela a quem é prometida a eficácia do poder do Altíssimo? A sua fé e confiança são ainda confirmadas pelo testemunho de um milagre anterior, a inesperada fecundidade de Isabel. De fato, quem tornou um estéril capaz de conceber, pode também fazer com que uma virgem conceba. Portanto, a palavra de Deus, que é Deus, o Filho de Deus, que no princípio estava com Deus, por quem tudo foi feito, e sem ela nada se fez, a fim de libertar o homem da morte eterna, se fez homem. Desceu para assumir a nossa humildade, sem diminuir a sua majestade. Permanecendo o que era e assumindo o que não era, uniu a verdadeira condição de escravo à condição segundo a qual ele é igual a Deus. Realizou assim, entre as duas naturezas, uma aliança tão admirável que nem a inferior foi absorvida por essa glorificação, nem a superior foi diminuída por essa elevação. Dessa forma, conservando-se a perfeita propriedade das duas naturezas, que subsistem em uma só pessoa, a humildade é assumida pela majestade, a fraqueza pela força, a mortalidade pela eternidade, para pagar a dívida contraída pela nossa condição pecadora. A natureza invulnerável uniu-se à natureza passível, e a realidade de verdadeiro Deus e verdadeiro homem associa-se na única pessoa do Senhor. Por consequente, aquele que é um só mediador entre Deus e os homens, como exigia a nossa salvação, morreu segundo a natureza humana e ressuscitou segundo a natureza divina. Com razão, pois, o nascimento do Salvador conservou intacta a integridade virginal de sua mãe. Ela salvaguardou a pureza, dando à luz a verdade. Tal era, caríssimos filhos, o nascimento que convinha a Cristo, poder e sabedoria de Deus. Por esse nascimento, ele é semelhante a nós,
pela sua humanidade, superior a nós pela sua divindade. De fato, se não fosse verdadeiro Deus, não nos traria o remédio. Se não fosse verdadeiro homem, não nos serviria de exemplo. Por isso, quando o Senhor nasceu, os anjos cantaram cheios de alegria, glória a Deus no mais altos dos céus, e anunciaram paz na terra aos homens por ele amados. Eles veem, efetivamente, a Jerusalém celeste ser construída pelos povos do mundo inteiro, por tão inefável prodígio da bondade divina, qual não deve ser a alegria da nossa humilde condição humana, se até os sublimes coros dos anjos se rejubilam. Tudo isso, irmão querido, se deu no centro, se dá no ventre da Santíssima Virgem Maria, aquela que é a onipotência suplicante, aquela que promete, com o seu santo escapulário, nos proteger, nos guardar e nos levar ao céu. Que a Virgem do Carmo interceda por nós, que a Virgem Santíssima nos faça fiéis e que possamos um dia habitar o reino da eterna glória, onde louvaremos sem fim o Senhor e contemplaremos a beleza de nossa Mãe Santíssima, a Virgem Maria. A você, querido irmão, nesse dia, minha bênção, pela intercessão da mesma Virgem, Senhora nossa. Venha o Deus em nosso auxílio, a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que possamos, sob sua proteção, subir ao monte que é Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, volva para ti o seu olhar e te dê a paz, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço, querido irmão, e até amanhã, com a graça de Deus. Antes de sair, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe com aqueles que você ama e comente: Virgem do Carmo, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, intercedei por nós.